Olá, meus amigos, seguidores da Escola Vocacional Solar. Hoje eu venho falar com vocês. Eu tenho recebido muitos pedidos para aprofundar um pouco a respeito da questão do propósito de vida, do sentido de vida dentro desse momento da escolha profissional, dentro da busca de uma carreira com mais realização. E realmente esse é um tema que está muito na moda, fala-se muito nisso e a gente até às vezes cansa um pouco, né? O propósito, qual é o seu propósito, qual é o sentido para a sua vida? E o fato é que, na verdade, nós passamos muito tempo dentro da nossa cultura de trabalho sem nos dar conta da importância de fazermos coisas que nos completem, que nos dê sentido, que nos dê um sentimento de estarmos caminhando em algo que é uma construção de vida, algo que a gente sinta que a gente está inteiro naquilo ali e que a gente se entregue para aquilo ali. Então, durante muito tempo tivemos uma cultura de que o trabalho é algo para se ganhar dinheiro apenas, algo para preencher aquela necessidade e não algo que tenha tamanha importância como de fato tem. Se a gente pensar em trabalho simplesmente como um trabalho, como um lugar onde nós vamos colocar a nossa energia para tirar o nosso sustento, provavelmente a gente vai buscar caminhos que nos pareçam que vai dar esse resultado. E lá na frente não é exatamente esse o resultado que a gente estava querendo buscar. Então, quando a gente começa a se dar conta de que pensar em trabalho é pensar em algo mais, né? É pensar em algo que vai nos acompanhar por muito tempo na vida, é pensar em algo que, na verdade, entrelaça todos os campos da nossa vida. Essa palavrinha, né, propósito, isso que parece que está tão batido, começa a brilhar para a gente. Faz todo sentido, na verdade não está batido. O que acontece muitas vezes é que não é tão fácil se chegar nesse propósito, não é tão fácil descobrir o que nos dá sentido, né? É um grande dilema, porque a gente precisa ter a experiência, caminhar para a gente perceber mais profundamente o que faz sentido para a gente. Só que a gente tem que fazer a escolha antes. Então a gente faz uma escolha sem pensar nesses aspectos. E aí a gente vai caminhando e vê, olha, não foi a melhor escolha, essa escolha não tem a ver comigo. E aí começam frustrações e tudo mais. E é difícil realmente lidar com toda essa história. Então, como conseguir antecipar, né, trazer para essa reflexão, para esse momento de definição, para que ao longo da caminhada a gente vá se fortalecendo dentro dessa escolha, a gente vai chegando cada vez em lugares mais altos, mais plenos de satisfação, né? Então, esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje, esse é o chamado, né, de que vale a pena a gente colocar energia, a gente colocar mais atenção nesse momento para definir um propósito, algo maior que esteja ligado à profissão que a gente queira escolher nesse momento. Nós vamos começar com esse vídeo trabalhando justamente como que essa antecipação pode acontecer. Eu gosto muito de utilizar o nome de missão de vida, porque é uma linguagem que facilita para você entender essa ideia do sentido de vida, né? A missão de vida é para onde converge as nossas ações, né? Quando eu penso em termos de missão, eu estou pensando em termos de o que dá razão, o que me mobiliza para que eu direcione as minhas ações, para que eu direcione as minhas buscas, os meus estudos nessa linha de pensamento
que é algo que eu sinto e que eu penso e que eu busco compreender a respeito do mundo e sobre mim mesmo. Então, quando eu estou falando de missão, eu estou falando de uma razão profunda, eu estou falando de algo que eu consiga estabelecer, que eu consiga ter clareza a respeito de como eu funciono e de como eu me movimento na vida. Então, essa percepção de qual é a missão não é algo que está dado, é algo que vai ser construído, mas que eu preciso de algumas definições, eu preciso conseguir colocar isso de uma forma mais tangível para mim. Né? E é fato que as pessoas que têm isso tangibilizadas, as pessoas que conseguem objetivar essa ideia, esse conceito de missão, são as pessoas que têm mais sucesso, as pessoas que conseguem alcançar os patamares mais altos dentro das suas profissões, porque tem clareza de por onde irão seguir, o que estão buscando, o que estão de fato querendo em relação à carreira delas. Então, essa palavrinha missão de vida faz a gente pensar um pouquinho, parar e pensar, né? Qual que é a razão de eu estar aqui? Como eu posso olhar para a minha vida e dar razão para ela? Gosto muito de dizer que para pensar a missão de vida é pensar as possibilidades que eu enxergo na vida e que vão fazer com que eu busque essa linha e não aquela outra. Então, vamos tirar um tempo, vamos parar para pensar um pouquinho, vamos tentar escrever isso um pouquinho, né? Eu, num determinado momento da minha vida, em que eu comecei a pensar a respeito disso, e comecei a trabalhar e refletir, e comecei a tentar escrever o que seria de fato uma missão de vida, algo que me mobilizasse, eu percebi que tudo que eu fazia, tudo que eu buscava na vida tinha a ver com ajudar as pessoas a encontrarem sentido para elas. Olha, quando eu fui buscar sentido para a minha vida, eu encontrei isso, né? Eu sempre trabalhei com essa ideia de querer ajudar as pessoas a encontrarem o caminho delas perceberem algo que está por trás das escolhas, delas terem brilho nos olhos e buscarem aquilo com todo o ser delas. E eu estabeleci isso para mim como uma missão. Veja, eu não defini uma profissão, eu não defini um curso para eu seguir. Eu defini que qualquer coisa que eu fizesse na vida, eu gostaria de estar inteiramente pensando e agindo para ajudar as pessoas a encontrarem o sentido de vida delas, para encontrarem essa força interna de buscar mais profundamente o caminho delas. Então, isso é possível, esse mergulho é possível porque está dentro da gente, tem algo na gente que nos mobiliza. Então, o primeiro passo disso tudo tem a ver com você entrar em contato com o seu mundo interno, né? Para mim fez muito sentido isso, porque a ideia de que eu posso ajudar o outro e o outro ser feliz com aquilo ali, de se realizar, é muito forte para mim. Mas o que é que te move? O que é forte para você o suficiente para você entender que isso pode ser uma linha do seu propósito para você puxar e você chegar nele, você estabelecer esse grande propósito da sua vida? Então, hoje agora nós vamos falar de 3 pontos que facilitam você encontrar esse propósito e 3 pontos que te afastam do propósito. E dessa maneira eu pretendo ajudar você a conseguir enxergar melhor e estabelecer e chegar nesse ponto que é estabelecer um propósito, uma missão para a sua vida. O primeiro motivo que te atrapalha a encontrar com esse propósito, com a sua missão, eu gosto de chamar da síndrome do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, que é muito comum na juventude. A ideia de, eu vou levando, deixa que uma hora isso acontece. Essa ideia de um pensamento de que eu não preciso construir, porque de alguma forma isso vai acontecer naturalmente,
E a gente sabe que pode até ser uma forma interessante de levar a vida, né? Mas principalmente quando eu tenho o meu norte traçado. Porque se eu não tenho, o deixa a vida me levar é eu ficar ao sabor das marés, eu sendo jogado para lá e para cá. E aí, às vezes aparece uma oportunidade, eu vou atrás daquela oportunidade, às vezes a vida me leva para outro lado, eu vou para outro lado, e chega num determinado momento da minha vida, eu não sei onde eu estou, eu não sei para onde eu estou indo, né? E aquela ideia de que se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar que eu chego é aquele mesmo, e aí deixa a vida me levar de novo. Quer dizer, não funciona isso quando a gente pensa em estabelecer uma carreira, em buscar um lugar para a gente que dê sentido para a nossa vida. Então, vamos pensar nisso, que você é o condutor do barquinho. Você traça um rumo para esse barco, para ele aportar em algum lugar, né? E aí não pode ser deixa a vida me levar, a onda balança, me leva para lá, me leva para cá. E aí, para onde você vai, né? Para onde o mar da vida vai te levar? Para o porto que você está querendo chegar ou para qualquer outro lugar, uma ilha perdida, né? Então, essa ideia, isso que eu chamo de síndrome do Zeca Pagodinho, é algo a se pensar nesse momento. Eu só vou chegar em algum lugar que eu gostaria de chegar, que eu quero alcançar, se eu me direcionar para lá. Então, essa é uma condição primeira. A responsabilidade está nas suas mãos. Se você não assume essa responsabilidade, você prefere deixar essa responsabilidade para o vento, então o vento é que vai te levar e vai te colocar em algum lugar. E aí talvez esse lugar não seja um lugar que te dê satisfação, não seja um lugar que te dê realização profissional. Então, isso é uma coisa simples e é uma coisa ao mesmo tempo complexa na nossa mente. Por quê? Principalmente a mente do jovem é uma mente que não costuma projetar muito tempo para frente. Ela gosta muito de viver o agora, né? Vamos viver o que está acontecendo. E criar esse hábito, criar essa cultura de pensar para frente, planejar algo, não é muito próprio da idade, né? Não é generalizado isso, mas eu estou colocando isso como um chamado de atenção que é muito fundamental, que mesmo que você tenha 17 anos, 18, 19 ou 40 anos, sempre eu tenho que pensar que eu só vou chegar aonde eu caminhar para chegar, né? Não tem um lugar, uma coisa que eu vou sendo levado e vou chegar naquele lugar que eu queria magicamente, não vai acontecer. Então, vamos planejar um pouquinho, vamos parar e pensar um pouquinho. Que profissional que eu quero ser, né? Eu quero ter sucesso? Eu quero ser reconhecido, eu quero criar coisas novas, eu quero trazer algo que possa contribuir de alguma maneira. O que eu preciso, como que eu posso traçar esse rumo para mim? Então, aqui nós estamos trabalhando uma ideia que está na nossa mão, que é simples de acontecer, mas que eu preciso quebrar um hábito, uma forma de levar a vida, que é essa forma de eu vou levando, né? Quando você tem um rumo traçado, você está aberto a ser muitas vezes conduzido pela intuição, pelas coisas que acontecem, tudo bem, né? Acho que faz parte também essa entrega para a vida, mas primeiro eu preciso traçar o meu norte. Eu tenho bem firmado qual é o meu norte, eu consigo saber os passos que eu preciso dar para chegar lá. E aí eu me solto no mar, aí eu vou aproveitando também essas possibilidades que a vida vai colocando, né? Que a vida é um grande mistério, muitas coisas podem acontecer, mas eu preciso estar com a mão no leme e conduzindo o meu barco, ok? Então esse primeiro motivo que nos afasta de um propósito é essa ideia de que eu vou chegar lá de qualquer maneira. Não, você não vai chegar lá de qualquer maneira.
tá? Então, uma das coisas que mais nos distanciam de ter um sentido na vida é deixar, é não se importar, é não pegar o leme do nosso barquinho, não traçar a nossa estrela polar e seguir o nosso rumo. Então, esse é o primeiro momento, é o primeiro motivo, vamos pensar nele com carinho e vamos trabalhar um pouco essa ideia, né? Projetar um pouquinho o futuro, construir na nossa mente um pouco esse futuro, aonde a gente quer chegar, para depois ficar mais fácil da gente tornar isso real na vida. Um segundo motivo que nos distancia do nosso propósito, desse senso de sentido para a nossa vida, é a ideia de que eu não sei do que eu gosto, eu não me interesso por nada. Quer dizer, essa é uma desculpa que é dada por milhares de pessoas, né? E que nos parece muito real, e eu fico preso nessa ideia. Eu não gosto de nada. Como é que eu vou ter um propósito? Como é que eu vou fazer uma escolha se eu realmente não me interesso por nenhuma desses cursos que está aí? E essa é uma questão muito importante de ser trabalhada, porque ela acontece mesmo, né? A ideia de que as coisas que tem à disposição não são legais, de que eu não sinto nenhuma vibração em relação àquilo ali, e o que está muitas vezes por trás disso é que eu nem sei o que existe de disponibilidade, na verdade, né? Então, assim, se nada das coisas que existem mexem com você, então está na hora de você se mexer, né? Você se mexer e você começar a movimentar a sua vida para você entender, né, o que é que tem potência de movimentar você, de fazer com que o seu interesse venha à tona, né? Se você não gosta de nada, é porque talvez você não se descobriu, você não fez o caminho. E aí são dois caminhos, né? Tem um caminho interno que é preciso fazer, quer dizer, se movimentar internamente, né? Ficar parado não te ajuda a descobrir, né, o que pode ser essa coisa que mexe com você. Então, buscar alternativas, né? Às vezes é movimentar o corpo, movimentar a cabeça, buscar conhecer as possibilidades que existem para que você tenha condição de começar a despertar internamente isso que é algo que mexe com você, né? Então, reflita mais, medite mais, entenda melhor como você funciona, né? Entenda por que é que você não gosta de nada, né? Como que é a sua vida, como foi a sua vida até aqui, que fez com que você de repente olhasse para as coisas e falasse assim, não, nada me interessa, né? Por quê? Porque isso não é algo comum ou normal, ou que deva ser normal dentro da nossa existência, porque nós somos seres buscadores, seres que querem descobrir a vida, que querem entender como que o mundo funciona. Esse é o natural do ser humano, né? É que muitas vezes na sequência da vida a gente vai se desencantando, a gente vai perdendo esse olhar, né, que quer descobrir, que quer investigar, que está a todo momento se mobilizando internamente para descobrir o mundo, né? Então, onde foi que isso parou? Por que é que isso não foi desenvolvido dentro da sua vida? Então, esse motivo, né, que eu não me interesso por nada, ele acaba se tornando uma barreira que a gente coloca. Eu não me interesso por nada, então... E aí? Né? Onde que a gente vai chegar? A gente não vai chegar em nada, porque a gente não se interessa por nada. Então, não dá para seguir adiante com essa mentalidade. É preciso quebrar, é preciso cutucar o seu mundo interno para entender por que é que você não se entende por nada, não se interessa por nada. É claro que isso é uma defesa, né? É claro que isso é uma parte de você que ou tem medo de sair, de se expor, de buscar, ou criou uma forma de lidar com isso, que é minimizando os seus próprios desejos. Quer dizer, qual é essa forma, qual é essa armadura que você criou que
internamente não te mobiliza mais, você não acessa mais o seu coração que está vibrando aí dentro, pode acreditar, né? Ele está ainda dentro de você, vibrando e querendo que você descubra e sinta essa vibração para que você vá em direção a uma coisa que você acredite, que te mobilize. Então, esse mergulho interno precisa acontecer. Ele não é um mergulho fácil, nem sempre a gente consegue fazer ele sozinho, né? Muitas vezes a gente precisa de um profissional, a gente precisa buscar metodologias que permitam a gente dar esse mergulho e romper com essa ideia que está estagnada em relação a esse desejo pela vida. E uma segunda questão é o olhar externo, né? Eu preciso conhecer as alternativas, eu preciso movimentar, eu preciso ir atrás, né? Então eu estou distanciado de um propósito e paro. Eu faço justamente o que eu não devo fazer. Então a ideia aqui é movimente-se, vá atrás, procure encontrar, né? Nós temos força para isso, nós temos condição de fazer isso. Sinta-se incomodado com essa fala mesmo, né? A ideia é se incomode, mas se incomode a ponto de dar os passos, de movimentar e sair de onde você está nesse momento, porque isso vai fazer diferença e isso vai te aproximar da ideia de fazer escolhas com propósito, com essa energia de te levar adiante, vibrando com alegria e com satisfação. E um terceiro motivo que também nos distancia muito de uma vida com propósito é a ideia de que a gente duvida muito do nosso potencial, né? Então, se você duvida do seu potencial, se você não acredita em você mesmo, é muito difícil você acreditar na possibilidade de você ter um propósito para a sua vida. Quer dizer, é difícil você pensar que exista algo mais que você pode almejar e que você pode alcançar se você não acredita na sua possibilidade, na sua capacidade de ir em busca disso. Então, esse terceiro motivo ele é um terceiro absolutamente fundamental da gente tomar muito cuidado com essa voz interna que nos diminui em todo momento perante a vida. Não é assim, nós somos seres muito capazes, nós somos pessoas com toda a condição de transformar aquilo que a gente precisa transformar e de encontrar todas as possibilidades para a gente usufruir delas. E a gente tem milhões de exemplos disso na vida, né? As limitações, elas não são para que a gente fique parado, elas são para que a gente evolua, a gente ultrapasse essas limitações. Então, a descrença em nós mesmos ela é muito triste, porque ela não nos dá um mínimo de força para a gente romper as barreiras e para a gente buscar superar as limitações, né? Todos nós temos limitações, ninguém é perfeito, ninguém está de posse do seu pleno potencial 100%, não. Todos temos limitações, todos temos barreiras e todas essas barreiras são colocadas por nós mesmos, né? Quando acreditamos que podemos romper, nós vamos encontrar os recursos, nós vamos encontrar a forma de ultrapassar esse limite para alcançar aquilo que a gente quer. Então, acreditar em nós mesmos, que também não é uma tarefa fácil, nós estamos falando de 3 motivos, todos os 3 motivos são complexos no sentido de que requerem esforço, requerem muito trabalho, mas que eles estão para que a gente ganhe força e possa ir adiante. Então, olhe com carinho para você, né? Se você não acredita no seu potencial, se você não acredita na sua força, então vá buscar essa crença interna, essa força interna. Olhe para a sua vida, entenda o que aconteceu, mas principalmente olhe para frente e experimente realizar as coisas. Experimente devagarzinho, né? Se proponha conquistar um objetivo devagarinho e veja que você tem força, tem condição de alcançar, né? Se coloca uma pequena meta e vá em direção a ela com determinação e ao alcançar, reflita, olha, eu me propus isso e eu dei conta e eu alcancei isso que eu me propus. Por quê? Você vai construir essa crença interna, você vai desenvolver
essa confiança de que você dá conta, né? Às vezes a gente acredita que não dá conta porque a gente pensa, poxa, eu quero uma coisa que está lá na frente, e aí ela fica muito grande. O desafio é muito grande para a posição em que eu me encontro hoje. Então eu nem vou, eu já sei que eu não vou dar conta. Como que a gente lida com isso? Coloca pequenos desafios, né? Vamos construir essa autoconfiança, vamos desenvolver isso na prática, porque não tem outra maneira, né? Eu tenho dois caminhos. Um caminho é eu conseguir desembolar o que foi embolado em algum momento da vida, em alguma situação em que eu comecei a desenvolver uma crença de que eu não dou conta, e de que um não acreditar na minha capacidade de ir além, né? Eu posso entender isso e eu posso ressignificar isso, compreendendo que a vida tem muitas possibilidades, são muitos momentos. Às vezes, num determinado momento, eu não dei conta de fazer aquilo. Mas, hoje, eu estou numa nova condição, eu já adquiri outros recursos, e por que não eu não posso dar conta, né? Como seria eu tentar hoje com os recursos que eu tenho? Como seria eu abrir o meu mapa mental e perceber que existem formas diferentes de se alcançar determinada coisa? Então, é muito importante a gente construir, né? Ressignificar e experimentar diferente, né? Colocar alguns desafios, caminhar, se propor, porque ninguém vai ter confiança em si mesmo se não se colocar na vida, se não tentar, né? E se tenta e não consegue, tente outra vez, já diria, né, o sábio Raulzito. Tente outra vez. Por quê? Porque as grandes invenções, né, as grandes conquistas foram feitas à base de muito fracasso, né? Ninguém alcança o sucesso do nada assim, alcança de tentativa, erros, acertos, né? Então, vamos pensar um pouco nisso. A autoconfiança, ela nasce de uma construção que você vai fazer. E a melhor forma vamos pensar o que eu vou fazer esse ano, o que eu quero fazer esse ano para chegar no final do ano me sentindo melhor. Que tal a gente pensar alguns degraus que eu posso dar para chegar no alto dessa escada, com mais confiança? Então, essa ideia de ir, eu não vou chegar lá no topo da montanha de uma vez, mas eu posso ir subindo devagarinho, né? E que passos eu posso dar para ir subindo essa montanha devagarinho? Esse é um elemento chave para a gente poder desenvolver a nossa autoconfiança, a nossa crença em nós mesmos, e com isso a gente se aproximar dessa ideia de ter propósito, de acreditar que a gente pode ter um propósito, que a gente pode ter uma vida com sentido. Vamos pensar nisso com carinho, tá bom? Agora nós vamos trabalhar com 3 motivos que te aproximam dessa ideia do propósito, do sentido de vida, que fazem com que você possa entender melhor como buscar, né, e como chegar mais próximo de ter essa ideia tão importante te acompanhando dentro dos seus passos de construção profissional. O primeiro motivo que a gente trabalha é a ideia de você aproveitar o seu tempo com estudo. Muitas vezes, não saber, não ter muito claro qual é o nosso propósito, o nosso sentido, nos faz caminhar sem ter um direcionamento, sem agregar coisas que permitam que você tenha clareza a respeito dessa questão. Então, se você aproveitar bem o seu tempo para fazer pesquisas, para estudar, para aprofundar, o que existe nesse mundo que possa fazer sentido para você, né? O mundo é muito vasto, tem tantas possibilidades, tem tantas ações, tem muitas coisas que acontecem. E se dentro de um espaço de um dia você se propuser a pesquisar a respeito disso, né? Abandonar um pouquinho os hábitos, né? As coisas que você costuma fazer no seu dia a dia e que não estão te ajudando a encontrar isso, e colocar
né? Quem sabe eu ter aí, durante um dia, meia hora eu vou dedicar a pesquisar coisas a respeito do mundo, das coisas que são feitas no mundo, das possibilidades, das missões, né? O que algumas pessoas têm como missão de vida, buscar conhecer, né, os engajamentos, o que tem sido feito no mundo dentro de diversas áreas. Quer dizer, se você, mesmo não sabendo qual é o seu propósito, mesmo não tendo a clareza de para onde você vai direcionar a sua vida, você ampliar o seu mapa, abrir a sua mente e entender o que se passa no mundo, né? Se eu tenho uma percepção ampliada, pode ser que dali saia o clique que eu preciso, pode ser que dali venha algo que mexa com o meu íntimo, que eu falo, opa, quem sabe isso não é algo interessante para mim. Então, essa dica de encontrar o propósito da vida, ela tem a ver com essa mesma ideia de se movimentar, de não ficar parado, de aproveitar o seu tempo, né? Lá na frente você vai ver que esse foi um tempo que você investiu para uma causa nobre sua, né? É muito comum que a gente encontre pessoas que com uma idade mais avançada que já perderam, né, aquela vontade de fazer, não tem sentido na vida, não encontram o porquê de se movimentar e vão só deixando a vida passar, né? E é muito triste isso. Então, se você investe agora o seu tempo em estudar, em ampliar a sua percepção, o seu conhecimento, a sua ideia do mundo, fazer pesquisas construtivas, né? Dentro por exemplo, do que a internet nos oferece, mergulhar e descobrir ações que são feitas pelo mundo e que de repente possam iluminar as suas ideias e você fala, olha, isso tem a ver comigo, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer. E às vezes a gente vê isso e imagina que é algo que está muito distante da gente, e às vezes não está tão distante. E eu tenho um caso que ilustra muito bem isso, que é um cliente meu, e que eu fiz essa pesquisa e pedi para ele buscar, né, ações, coisas que mexiam com ele, que interessavam, e ele encontrou uma ação que era feita pela ONU e que era algo que mexeu muito com ele, e ele falou assim, nossa, eu tenho vontade disso, né? Se eu pudesse trabalhar em algum órgão da ONU e mexer com esse tipo de coisa, isso é uma coisa que mexe comigo, me desperta muita vontade, muita paixão, né? Um estudante de direito. E o que aconteceu? Eu falei, mas e por que não pode ser, né? E ele falou assim, não, mas ONU, sede da ONU lá na Europa, e eu estou aqui, eu ainda nem sei muito bem o inglês. Quer dizer, a nossa mente ela cria todas as justificativas que nos deixam confortáveis, né? E pensando, opa, realmente não dá para mim. Eu falei, mas vamos olhar isso, quem sabe isso não é viável. E quando ele foi olhar, existia uma sede da ONU próximo da casa dele. E essa sede, na verdade, tinha muita dificuldade de conseguir pessoas para trabalhar, porque as pessoas não se colocavam. Justamente porque não achavam que era uma coisa muito distante, que não era próximo da realidade dela. E quando ela foi olhar, não é que era próximo da realidade dela, né? E era possível, e ela começou a se desenvolver buscando chegar nisso que era um propósito, que se tornou um propósito forte para ela. O propósito não era trabalhar na ONU, mas era fazer as atividades, conseguir exercer um trabalho que pudesse impactar na vida de pessoas, fazer com que a mensagem chegasse nessas pessoas. Então, ele descobriu um propósito muito forte, muito interessante pesquisando, né? Dedicando um tempo a fazer essa pesquisa, porque a gente quebra uma ideia de que não é possível para a gente alcançar determinada coisa, sendo que qualquer coisa é muito viável, depende da gente, né? Se eu preciso do inglês, então eu vou ter que aprender o inglês. Se eu quero fazer uma missão internacional, eu vou ter que aprender línguas,
né? Então, tudo isso é para enfatizar essa questão de que uma coisa que nós podemos fazer para estar mais próximos do nosso propósito, para nos aproximarmos disso, é estudar, pesquisar, abrir a mente. Valeu? O segundo ponto, um segundo motivo para a gente se aproximar do nosso propósito tem a ver com uma questão muito íntima, né? Esse propósito de vida, esse sentido de vida não vai estar divulgado nas mídias, não vai estar na internet, ele não está fora de nós, pelo contrário, ele faz parte do nosso íntimo, né? Nós vivemos numa cultura ocidental que ela nos coloca para fora, para todo momento a gente está buscando a nossa felicidade, buscando o nosso prazer, buscando as coisas no mundo, né? Seja através da propaganda, seja através das grandes manchetes. Vem aqui, você vai encontrar algo fácil, que está pronto, está aqui, vem aqui encontrar sua felicidade, ou seu lugar no céu, ou seja lá o que for. E, a bem da verdade, sabemos que estamos tratando de algo que é muito íntimo, que é muito pessoal, que tem a ver apenas com você. E se você não se dispuser a silenciar a sua mente, a ouvir o que o seu mundo interno te fala, você não vai entrar em contato com isso. Então, esse é um ponto simples, mas ele é ao mesmo tempo um ponto difícil, porque nós não somos acostumados a fazer isso, né? Nós queremos algo pronto. Nós queremos comprar o nosso propósito numa livraria ou no supermercado, que esteja lá na prateleira, eu pego, está aqui o meu propósito de vida, só que ele não se encaixa porque não é assim que funciona, né? Então, muitas vezes, mesmo esse tipo de trabalho, onde a gente fala da importância de se encontrar um propósito, isso muitas vezes nos soa como uma receita, e não existe essa receita. Se existisse, todo mundo já tinha comprado, né? Estava todo mundo com a receita no celular. Olha, a receita para se ter um propósito, para a vida com sentido é essa, essa e essa. Eu vou seguir por aqui, né? Eu vou colocar aqui no meu GPS da vida e vou seguir por essa rota aqui. Vou alcançar felicidade, sucesso total, alegria, realização. E não funciona assim. Então, tudo está me dizendo para eu ir para fora para encontrar com isso. E, na verdade, eu preciso mergulhar para dentro. E isso é simples. Eu preciso ter momentos de silêncio. Eu preciso ter momentos de desconectar, desplugar dos aparelhos e ficar em silêncio, e meditar, e pensar, né? O que me movimenta, o que me move, o que faz sentido para mim. Eu ter essas perguntas. Eu também posso fazer essas perguntas e escrever essas respostas, né? O que me move? O que me move é lidar com pessoas. Eu amo lidar com os bichos, porque isso me movimenta assim. Colocar para fora um pouco, de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? De fora para dentro já temos coisa demais, já temos mensagens demais, informação demais. Isso não resolve essa questão, né? O que nos aproxima do nosso propósito é a gente colocar algo de dentro para fora. E isso ajuda muito se a gente tirar um tempinho para refletir, escrever, né? Elaborar um pouco a ideia. Então tem algumas perguntas que ajudam muito a gente a exercitar isso, né? Você pensar em qual a sua missão de vida, o que faz o seu coração bater mais forte, né? Qual o legado que você gostaria de deixar, ou seja, depois que você chegar lá na frente e olhar para a sua vida, que marcas que você quer ver pelo chão, né? Que coisas você quer ver ter sido plantadas ao longo da sua caminhada. Então pensa um pouco nisso, responde essas perguntas, né? Esteja um pouco com essas possibilidades de respostas que vêm de dentro de você, né? E procura ter esse gesto que é elaborar, deixa vir, né? Escreve o que vem, sem filtrar ou sem preconceitos de ideias de que eu consigo ou não consigo, que eu posso ou que eu não posso, que eu devo ou que eu não devo. Quer dizer, deixa vir do jeito que vem.
e pega esse material e fica com ele, né? Veja se tem sentido aquilo ali, perceba como esse mundo interno seu se manifestou e em que isso de fato pode se transformar num propósito maior de vida, né? É uma metodologia simples, mas ela é muito efetiva e às vezes tem pérolas ali que estão misturadas com seus pensamentos, com as ideias, com tudo que tem na nossa mente, e de repente você consegue pensar em uma pérola, algo que você consiga reconhecer como algo de valor e algo que vai te dar um rumo. Então, essa dica também é uma dica simples, mas é uma dica muito valiosa, né? Tire esse tempo para você, despluga do mundo externo e você se conecta com o seu mundo interno. E você pode ter bons resultados com isso. A terceira dica, o terceiro motivo que te aproxima dessa ideia do propósito é pense grande. Abra sua mente para você pensar grande. Propósito é algo maior, é algo que tem a ver com a sua caminhada, com as suas conquistas. Não é algo pontual, né? Permita-se confiar e acreditar que você pode pensar grande, que você pode ter um grande propósito na sua vida. Isso não é idealizar uma coisa e simplesmente não alcançar, ficar viajando, olha, eu quero ser isso ou aquilo. Não, mas permita-se sonhar grande, permita-se acreditar que aquilo que vem como uma verdade para você, você pode alcançar. Isso pode dar uma motivação muito maior para você e pode te dar essa força de ir em direção a algo que tenha sentido, tenha vida, tenha alma, né? Então, essa ideia de pensar grande, de pensar que você tem esse direito de se permitir traçar um rumo nessa direção, ela é muito fundamental, porque a maioria das boas ideias e dos grandes propósitos devem ter ficado no caminho, porque a pessoa não acreditou que era para ele. Mas tem alguém que acredita, que vai lá e faz, e conquista aquilo ali. Então, por que esse alguém que acredita, que confia em si e que vai dar conta e eu não posso? Percebe que essa é uma limitação que a gente se coloca e é muito frustrante, porque às vezes eu vislumbro uma ideia, né? Eu vejo onde eu posso chegar e de repente eu falo assim, mas eu não dou conta, vou ficando por aqui mesmo. Então, esse ponto, essa alternativa que a gente pode se dar de sonhar e acreditar que esse sonho é para nós, que a gente pode ir em busca dele. Então eu sempre gosto de ressaltar isso, né? A gente vai ser do tamanho dos nossos sonhos, do tamanho daquilo que a gente se coloca, né? Eu podo meu sonho, então eu vou ser daquele tamanho do que eu podei, né? Experimente ampliar isso, olhar para a sua vida, não por onde você está no momento, da possibilidade que você tem somente, né? Esse é o seu ponto de partida, mas experimente olhar e enxergar onde você pode chegar com isso que você tem hoje, né? E se eu tenho um ponto de partida e eu tenho um ponto de chegada, eu consigo construir uma trajetória, né? As duas coisas que eu preciso simplesmente é um ponto de partida e um ponto de chegada. E se eu tenho um ponto de chegada que me atrai, né? Se eu tenho um ponto de chegada que eu olho para ele e falo, nossa, é aquilo ali que eu quero, com certeza eu vou fazer o que eu preciso para desenvolver o meu ponto de partida, para trabalhar os recursos que eu preciso para ir em direção àquilo que me enche os olhos, né? Então aqui tem uma questão que ela é fundamental. Eu preciso trabalhar o meu ponto de partida, eu preciso me fortalecer, eu preciso reconhecer o meu potencial e reconhecer as minhas limitações, buscar para ampliar a minha capacidade de lidar com essas limitações, expandir, né, a minha ação,
mas eu preciso muito de ter um grande propósito, um grande ponto de chegada, né? E para isso eu tenho que pensar grande. Eu tenho que olhar e acreditar que tudo que eu quiser é possível, vai me dar trabalho, né? Vai me dar um grande sacrifício de outras coisas, mas que é importante, porque lá está a minha satisfação, lá está o ponto que vai me realizar plenamente. Então, permita-se olhar para isso, permita-se perceber, ampliando a sua visão, e fala, é aquilo. Se não for aquilo ali, eu não vou estar satisfeito. Se você começa uma jornada sabendo aonde é esse ponto, a jornada vai te dar tudo que você precisa para chegar lá. Se você começa a jornada sem ter essa dimensão desse ponto, não tem jeito, porque você não vai se capacitar, você não vai ter a energia necessária para chegar lá naquele lugar. E muitas vezes nem vai descobrir qual é esse lugar e vai viver frustrado. Então, essa questão para se aproximar do propósito descubra, pense grande, desenvolva uma capacidade de ver coisas que são grandiosas para você. Você merece isso, né? Mas não adianta eu dizer que você merece se você não acreditar que merece. Então eu prefiro dizer, acredite que você merece. Permita-se sonhar grande, porque vai ser bem mais fácil de você traçar essa trajetória em direção ao seu propósito. E uma coisa que eu gosto muito de dizer, né, uma palavra do Dalai Lama, que ele diz assim, o rio é o mesmo na sua foz e na sua nascente. Então, quando a gente coloca o pé no rio do nosso propósito, nós já estamos no mesmo rio, quer dizer, nós vamos viver a alegria e a realização de estar construindo aquilo, e não só aquela ideia de que eu vou chegar em algum lugar, né? Então é muito importante, porque o propósito ele existe para ser vivido cada dia, e não para no final da vida eu chegar como um prêmio, agora eu cheguei, eu alcancei meu propósito, porque aí eu passei a vida inteira sem vivenciar essa ideia. Então, para se aproximar do propósito, tem essa percepção de que ele é um companheiro de cada dia, e que para isso eu preciso ter essa noção da nascente e da foz, do início da jornada e do final da jornada. E o final da jornada ele vai ser tão recompensador quanto a minha capacidade de pensar nele, de projetar ele e de acreditar que ele seja possível agora. Então é esse convite para acreditar que você pode sonhar alto, sonhar grande e ir em direção a isso. Então, meus amigos e amigas, eu tracei aqui esses 6 pontos, né, que ora distanciam a gente dos nossos propósitos, ora nos aproximam, para ajudar vocês a se conectarem com esse tema, a perceberem a importância dele e começarem a trabalhar de uma forma mais estruturada com essa ideia, sabendo que esse é um grande diferencial dentro do seu projeto de carreira, né? Você ter um propósito, você ter um sentido e você buscar conquistar isso a cada dia, né? Quem tem propósito busca sempre os recursos que precisa, consegue se desenvolver de uma maneira muito mais ampla e consegue ter resultados muito melhores. Então, esse é um momento, né? Sentido de vida não é algo para a gente pensar quando a gente estiver velhinho lá sentado no sofá, comendo pipoca, assistindo um filme, né? Esse é um momento de a gente pensar sentido de vida agora, quando a gente está projetando a nossa vida, né? Muitas vezes nós trocamos e estamos agora sentados comendo pipoca, assistindo Netflix, sem nos preocupar muito para onde estamos indo. Esse é o momento de nos preocuparmos. Deixa para mais na frente. Não precisa ficar tão velhinho assim para poder comer a sua pipoca, mas pense que existem momentos na vida em que a gente precisa abrir mão de algumas coisas, nem que seja ali uma parte do dia,
que a gente gostaria de estar fazendo outra coisa, mas que a gente investe em nos descobrir e em definir coisas que vão nos ajudar durante toda a vida, que vão direcionar a nossa vida. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, até o próximo.